No dia 1 de junho de 2025, a Ucrânia executou aquilo que alguns analistas militares estão a considerar uma das operações mais engenhosas da guerra moderna. Bombardeiros estratégicos, os Tu-95 e Tu-22M russos, com capacidade nuclear, destruídos nas suas próprias bases aéreas, a 4.300 km da Ucrânia. Não com mísseis de $1.000 milhões, mas com drones de $2.000, escondidos em contentores de caminhões. A aborrecida foi a Operação Teia de Aranha, mas foi apenas um capítulo na aula magistral estratégica da Ucrânia em 2025. Desde o desmantelamento sistemático da capacidade de refinação de petróleo da Rússia com a Operação Ataque Profundo, até ao ataque a depósitos de munições com meses de abastecimentos russos, passando pelo ataque a petroleiros no Mediterrâneo. Pela primeira vez, a Ucrânia transformou esta guerra de uma luta defensiva num pesadelo de duas frentes para Moscovo. Hoje vamos analisar em detalhe todas as grandes operações levadas a cabo pelas forças ucranianas em 2025, a engenhosidade por detrás delas, os danos que causaram e, mais importante ainda, o impacto estratégico que está a obrigar a Rússia a travar uma guerra que já não pode suportar. Bem-vindos à atualização da guerra. Vamos começar pelo contexto, porque o que aconteceu em 2025 não surgiu de nada. Foi o culminar de 3 anos de adaptação e inovação ucraniana. Durante os primeiros 2 anos desta guerra, a Ucrânia lutou de forma defensiva. As restrições ocidentais significavam que as armas de longo alcance não podiam atingir território russo. Moscovo aproveitou-se disto de forma brutal, estacionando bombardeiros estratégicos a 600 km da Ucrânia, armazenando munições em fortalezas impenetráveis e refinando combustível confortavelmente fora de alcance. Mas 2025 mudou tudo. 3 fatores convergiram. Primeiro, a produção nacional de drones ucranianos atingiu a maturidade, com drones capazes de voar entre 1.000 e 2.000 km, com cargas úteis significativas. Segundo, o levantamento gradual das restrições ocidentais sobre os alvos. Não total, mas suficiente. Terceiro, a inteligência e as operações especiais ucranianas atingiram um nível de sofisticação sem precedentes. O resultado? A Ucrânia deixou de apenas defender as suas cidades e começou a desmantelar sistematicamente a capacidade da Rússia de as atacar. Transformaram a profundidade geográfica da Rússia de uma vantagem numa desvantagem. Isto não foi destruição aleatória. Isto foi guerra estratégica, atingindo a Rússia onde mais dói, no bolso, na logística e na psicologia da invencibilidade. Vamos mostrar-lhe como fizeram. 1 de junho de 2025, uma data que será estudada em academias militares durante décadas. 5 bases aéreas russas, 5 fusos horários, todas atingidas em simultâneo. Não com mísseis hipersónicos que custam milhões, mas com 117 drones escondidos dentro de contentores de madeira e conduzidos para a Rússia por camionistas que não faziam ideia do que transportavam. Deixe-me explicar o quão brilhante isto foi. O Serviço de Segurança da Ucrânia passou 18 meses a planear isto. Contrabandearam peças de drones para dentro da Rússia. Montaram mais de 100 drones num armazém em Chelyabinsk, a 150 km da fronteira com o Cazaquistão. Esconderam-nos em compartimentos sobre os telhados de cabines móveis de madeira, do tipo que é rotineiramente transportado por toda a Rússia. Depois, contrataram camionistas russos, empresas de transporte legítimas. Os motoristas não faziam ideia de que estavam a transportar a operação de ataque mais sofisticada da Ucrânia. Cada caminhão conduziu até ficar a poucos quilómetros da base aérea alvo. Quando pararam, remotamente os telhados levantaram-se e os drones foram lançados. Usando mira assistida por IA treinada em bombardeiros Tu-22 no Museu de Aviação Ucraniano, cada piloto de drone, a operar a partir da Ucrânia, guiou o seu drone para pontos vulneráveis, como depósitos de combustíveis e cúpulas de radar. Base aérea de Olenia, região de Murmansk, a norte do Círculo Polar Ártico. 4 bombardeiros estratégicos Tu-95 destruídos. Um transporte AN-12 destruído. Base aérea de Belaya, Sibéria Oriental, a 4.300 km da Ucrânia. 4 bombardeiros Tu-22M3 destruídos. 3 Tu-95 destruídos. Este foi o primeiro ataque ucraniano na Sibéria. Base aérea de Diaghilevo, ataque parcialmente repelido, mas forçou o reposicionamento defensivo. Ivanov-Severny, 2 aviões A-50 AWACS visados.
os aviões de alerta antecipado da Rússia. Os resultados. Segundo responsáveis norte-americanos, 20 aeronaves atingidas, 10 completamente destruídas. Fontes ucranianas afirmam que 41 aeronaves foram danificadas. Uma análise conservadora de OSINT confirma pelo menos 12 a 13 bombardeiros estratégicos destruídos ou gravemente danificados. As autoridades ucranianas avaliaram as aeronaves danificadas em 7 mil milhões de dólares, destruídas com 234 mil dólares em drones. Isto representa uma relação de custos de 30 mil para 1. Mas aqui está o motivo pelo qual esta operação mudou verdadeiramente o jogo. Estas aeronaves não podem ser substituídas. Os Tu-95 e Tu-22M3 não são produzidos desde o colapso da União Soviética em 1991. A Rússia perdeu aproximadamente 34% da sua frota de bombardeiros estratégicos portadores de mísseis de cruzeiro num só dia. A operação causou um verdadeiro choque no Kremlin. O presidente Trump ligou a Putin no dia seguinte. A chamada deles durou 75 minutos. A propaganda russa chamou-lhe um ataque terrorista, ao mesmo tempo que deslocava discretamente toda a sua frota de bombardeiros estratégicos mais para leste, longe da Ucrânia. A Operação Teia de Aranha provou algo que Moscou temia. Distância não significa segurança. E se drones de 2 mil dólares conseguem alcançar bombardeiros na Sibéria, nada na Rússia está verdadeiramente protegido. Enquanto a Teia de Aranha foi um ataque cirúrgico, a Operação Ataque Profundo foi uma campanha sustentada de guerra económica que durou todo o ano de 2025. O alvo, a infraestrutura da refinação de petróleo da Rússia. Não era qualquer infraestrutura, mas sim as refinarias, que transformam o petróleo bruto em gasóleo, combustível de aviação e gasolina, que alimentam a máquina militar russa. Isto não foi ao acaso. Isto foi um estrangulamento económico calculado. A Rússia consegue refinar cerca de 6,6 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é enorme! As receitas do petróleo e do gás representam cerca de 30% do orçamento federal da Rússia. Se estrangulares isso, estrangulas todo o esforço de guerra. Ao longo de 2025, drones ucranianos de longo alcance, muitos produzidos localmente e a voar mais de 1000 km, atingiram sistematicamente refinarias desde o Mar Negro até aos Urais. A refinaria de Ryazan, uma das maiores da Rússia, foi atingida repetidamente. A principal unidade de refinação foi desativada em novembro, eliminando quase metade da sua capacidade anual de 17 milhões de toneladas. Novoshakhtinsk, a primeira refinaria atingida com mísseis britânicos Storm Shadow em dezembro, ficou completamente fora de serviço durante meses. A fábrica de Ufimsky, perto de Krasnodar, com uma capacidade anual de 9,1 milhões de toneladas, foi atingida várias vezes. Tuapse e Ilsky, instalações no Mar Negro cruciais para operações navais, foram ambas atingidas repetidamente. Volgogrado, Saratov, Novokuibishevich, todas foram atingidas várias vezes, algumas atacadas de 3 em 3 semanas. Como um relógio, eis o que a campanha conseguiu. 75 ataques confirmados a refinarias e depósitos de combustível ao longo de 2025. A maioria das refinarias russas danificadas, um recorde de 24 ataques só em dezembro, o mês mais intenso de toda a campanha, com até 20% da capacidade de refinação fora de serviço no auge, entre agosto e outubro. Segundo a Bloomberg, Reuters e analistas de energia, o refino russo caiu para o nível mais baixo em 12 anos, com perdas de receitas de exportação entre 4 e 6 mil milhões de dólares e custos de reparação entre 2 e 3 mil milhões de dólares. A Rússia foi forçada a proibir as exportações de gasolina e a importar produtos refinados, um exportador de petróleo a importar combustível. A Agência Internacional de Energia relatou que as receitas petrolíferas da Rússia em agosto de 2025 caíram para um dos níveis mais baixos desde o início da guerra. Em setembro, a Rússia enfrentava uma escassez de combustível de 400 mil toneladas, 20% da procura nacional. Uma em cada 50 bombas de gasolina fechou. Os preços dos combustíveis subiram mais de 10%. A Crimeia impôs limites de 30 litros por pessoa. É assim que se parece a guerra estratégica no século XXI. Não se trata apenas de destruir tanques no campo de batalha, mas de destruir o combustível que leva os tanques até ao campo de batalha, tornando cada operação militar mais cara, mais complexa e mais vulnerável. E a Ucrânia não ficou por aí. Para além das operações que fizeram manchetes, a Ucrânia realizou dezenas de ataques devastadores
que degradaram sistematicamente a capacidade da Rússia de manter operações ofensivas. Ao longo de 2025, a Ucrânia atingiu mais de 20 grandes depósitos de munições, cada um representando semanas ou meses de produção russa ou importações da Coreia do Norte e do Irão, eliminados em minutos. Estes ataques visavam frequentemente centros logísticos-chave, obrigando a Rússia a procurar alternativas à pressa. Mas a campanha foi ainda mais longe. Mais de 35 centros de comando e comunicações atingidos, 15 a 20 instalações da indústria de defesa atacadas, incluindo fábricas de produção de drones e de microeletrónica. Infraestruturas ferroviárias e pontes nas regiões fronteiriças foram repetidamente alvo de ataques. Estações de radar e locais de defesa aérea eliminados, para permitir ataques futuros. E depois, em dezembro, a Ucrânia levou a guerra para um teatro completamente novo. 19 de dezembro de 2025, o petroleiro russo Quendil, parte da frota sombra russa que evade sanções, foi atingido ao largo da costa da Síria. Este foi o primeiro ataque documentado da Ucrânia a um petroleiro russo fora da região do Mar Negro, prova de que as exportações de petróleo de Moscovo estão vulneráveis em qualquer lugar. Ao longo de 2025, foram documentados pelo menos 6 a 8 incidentes significativos envolvendo petroleiros russos, drones marítimos no Mar Negro, incêndios misteriosos, falhas de navegação. O resultado? Os prémios de seguro para petroleiros russos aumentaram entre 300% a 400%. Alguns portos começaram a recusá-los por completo. Cada dólar que a Rússia tem de gastar em seguros, cada comprador que se afasta, cada envio atrasado, é menos dinheiro para mísseis que visam civis ucranianos. 2025 foi o ano em que a Ucrânia deixou de ser um país sitiado para se tornar uma ameaça estratégica à máquina de guerra russa. Desde a precisão cirúrgica da Operação Spiderweb, destruindo bombardeiros estratégicos com drones lançados a partir de caminhões, à estrangulação económica da Operação Deep Strike, desmantelando sistematicamente refinarias e sufocando o orçamento da Rússia, até aos ataques a depósitos de munições que eliminavam meses de abastecimento numa só noite, a Ucrânia provou que a inovação supera a força bruta. A Rússia começou o ano de 2025 a acreditar que a Ucrânia estava esgotada. Acabaram-no com uma frota de bombardeiros em chamas, refinarias paralisadas, um orçamento em crise e umas forças armadas obrigadas a defender toda a sua profundidade, algo para o qual nunca estiveram preparadas. À medida que entramos em 2026, a Ucrânia provou que consegue manter esta pressão estratégica. A questão para o resto do mundo é simples. Vamos continuar a apoiá-los? Porque, se o fizermos, nós estamos apenas a apoiar a liberdade de um país. Estamos a provar que no século XXI a agressão não compensa, que a soberania importa, que a ordem internacional que construímos desde a Segunda Guerra Mundial, aquela que evitou guerras entre grandes potências durante 80 anos, vale a pena ser defendida. Se esta análise aprofundada te ajudou a perceber o que está realmente a acontecer nesta guerra, carrega no botão de gostar. Subscreve para mais análises estratégicas e partilha isto com alguém que precise de ver como é a guerra assimétrica moderna. Esta foi a atualização da guerra. Mantente informado, mantente envolvido. Vemo-nos no próximo vídeo.